Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos continuar falando dos resultados de algumas empresas dos setores de petróleo e também de educação. Vamos falar por aqui de PetroRio, Enalta, Petrobras, Ser Educação e Ânima Educação. Mas antes, vamos às notícias do mercado. A gente noticiou ontem aqui na BMC News, em primeira mão, que a Amazon queria comprar um estúdio em Hollywood. Mas hoje as ações da Amazon dispararam nos Estados Unidos. E é de lá que a correspondente Giovanna Locatelli tem mais informações. O negócio foi fechado ainda na tarde de ontem e a Amazon confirmou a compra da MGM Studios por 8,45 bilhões de dólares. Este negócio bilionário fez as ações da Amazon subirem 0,55% no pré-mercado da Nasdaq. Essa foi a maior aquisição da Amazon desde a compra da rede de supermercados de luxo Whole Foods em 2017 por 13 bilhões e 700 mil dólares. A Amazon quer ter mais conteúdo de TV e filmes para a Prime Video, esse seu serviço de assinatura, já que concorre diretamente com a Disney e Netflix e outros serviços de streaming com vídeo. A MGM é uma empresa privada e já estava à procura de compradores há alguns anos. E ela possui uma série de filmes famosos e franquias de TV, como Shark Tank, que no Brasil tem a sua versão Negociando com Tubarões, e também The Voice. Lembrando também que a MGM possui o Epix, é um serviço premium de TV paga, avaliado em cerca de 1,3 bilhão de dólares. Os representantes da MGM e Amazon comemoram essa parceria e esta fusão. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. E as ações das lojas Renner registravam altas no início dessa tarde, depois de o Citi ter elevado o preço-alvo do papel de R$ 46 para R$ 50, embora tenha mantido a recomendação neutra. O banco disse que a varejista de moda parece ter recomeçado o período de recuperação saudável no final de abril e maio, após o primeiro trimestre fraco. Já as ações do BTG também registravam alta nesse início de tarde, depois de o banco ter divulgado durante a manhã que está estudando a realização de um potencial follow-on na Bolsa. Lembrando que o banco fez uma oferta subsequente de ações em janeiro desse ano, quando levantou 2 bilhões 570 mil reais. E agora eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos e meu parceiro de todas as tardes aqui do BMC Business. E aí, Alex, hoje vamos falar de petróleo, de educação por aqui, vamos trazer esses setores aí para o pessoal tirar as dúvidas, entender um pouco mais desses resultados, saber o que pode fazer, né, Alex? É isso mesmo, Débora, falando um pouquinho mais do setor de oil and gas. Lembrando, para quem acompanha todos os dias aqui no BMC Business, a gente já falou também um pouquinho desse setor mais focado no onshore, principalmente o Petro Recôncavo e também 3R Petróleo. Hoje a gente traz aqui as principais companhias, as 3 principais companhias focadas aqui no offshore, né? Ou seja, empresas que têm a participação maior tanto em águas profundas e também em águas rasas, Débora. Vamos começar falando aí de PetroRio, né, que está estudando realizar uma emissão de bonds aí no próximo mês, né, foi o que disse pelo menos o próprio presidente da petroleira, aí, o Roberto Monteiro, em uma conferência com os analistas nessa terça-feira sobre os resultados desse primeiro trimestre, resultados esses que eu sei que você vai trazer agora aí pra gente com todos os detalhes, né, Alex? É isso mesmo, Débora. E também outros pontos, né, até o próprio controlador, o Tranuri, né, um controlador que pessoas do mercado financeiro já conhecem ele. Ele tem uma cabeça, né, muito de empreendedor. Ele pegou ali a própria PetroRio na época da HRT, para quem acompanha o case, ou seja, ele fez um grande turnaround e agora, entrando em águas profundas, né, com o campo de Yahoo, olhando para novos campos, né, olhando o desinvestimento da Petrobras, né, ou seja, na parte de offshore. Um dos campos, né, que já são falados, ou seja, informação pública, né, ou seja, eles têm o interesse, né, de comprar o campo próximo ali a campo de Frade, enfim, o próximo campo de Yahoo, campos próximos que pertencem à Petrobras, né? Então isso talvez pode acontecer, né? É uma possibilidade, a gente não tem nenhuma informação da companhia, né? Eles soltaram para o mercado que tem o interesse de fazer algum bid, né? Ou seja, alguma oferta. A companhia tem caixa, tem uma posição sólida de caixa, tem um interesse, então isso pode também destravar valor, como a companhia fez com o campo de Yahoo. Mas vamos falar aqui também do resultado do primeiro trimestre e também o que a companhia vem fazendo para melhorar a produtividade dos campos. Lembrando que ela também teve um último
né, workover de um campo, ou seja, eles furaram um campo de petróleo e também conseguiram uma boa taxa de sucesso de produção. Isso vai ser divulgado também no segundo TRI. Soltou um fato relevante referente a isso, mas esse primeiro trimestre soltaram essa notícia depois, né? Então vamos lá. Primeiro slide aqui, Débora, vamos colocar aqui nossa apresentação. A gente tem os principais pontos aqui da PetroRio, né? Então, primeiro destaque, primeiro slide, a gente tem 5 principais pontos aqui para abordar, né, os pontos principais. O EBITDA da companhia, né, foi ajustado em 428 milhões de reais no trimestre, um aumento de mais de 12 vezes em comparação com o primeiro trimestre de 2020. O follow-on, né, lembrando, a companhia fez um follow-on em janeiro desse ano, né, 370 milhões de dólares, né, em torno de 2 bilhões de reais, com o livro, né, ou seja, o book, mais de 3 vezes, né, de subscrição. Aprovação da compra de 30% de Frade pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, e uma aquisição de participação adicional de 28,6% em Yahoo, né, o campo de águas profundas. Nova certificação de reservas e recursos, como eles falaram aqui, ou seja, adicionando mais de 92 milhões de barris de recursos de 1P. Tá? Passando para o próximo slide, a gente tem outros pontos aqui, né, como redução do lifting cost, né? Então, para quem é do setor sabe, o lifting cost é basicamente o custo, né, por barril, medido aqui basicamente em dólares. Então a companhia ela teve um custo altíssimo ali em torno de 2017 e ela veio diminuindo desde então, né? Chegou em torno de 44 dólares o barril e agora a gente está olhando aqui um patamar de 14,3 dólares. No terceiro TRI, né, estava um lifting cost recorde, né, muito baixo ali de 12,8 dólares, né? Então basicamente a companhia fazendo um movimento de tieback que já está acontecendo, né, e também novos furos, ou seja, novas perfurações e ao mesmo tempo novas descobertas, basicamente com essas novas reservas, a gente pode trazer basicamente uma leitura operacional. A companhia tem uma característica, né, própria de operar diminuindo custos, aumentar a produtividade e aumentar a produtividade com o mesmo recurso que ela possui, com campos próximos. Isso traz uma drástica redução do lifting cost, tá? Como a gente consegue observar nesse gráfico aqui nos últimos trimestres. O aumento de produção é a mesma leitura, né? A companhia vem aumentando a produção cada vez mais, mesmo que seja um movimento mais flat a partir do terceiro trimestre, aumentou 2% e agora chegando a 4% de barris de óleo equivalente por dia. Então a gente está falando aqui de mais de 31 mil barris de óleo por dia, óleo equivalente. Quando a gente pega aqui a alavancagem operacional da companhia, né, a questão da dívida líquida por EBITDA, né? Então, ou seja, a gente consegue entender basicamente a companhia ela está net cash, né? Então, ou seja, a companhia basicamente aqui ela tem em torno de 1,2 bi. Antes, né, a companhia estava em uma posição de uma alavancagem maior, de 2,3 vezes aqui no primeiro trimestre, e ela vem melhorando com uma posição de caixa absurda. Olha que interessante depois desse follow-on, né? O follow-on que trouxe essa posição de caixa muito grande, porque um follow-on de 2 bilhões de reais, que a gente comentou lá no primeiro slide, traz uma posição de caixa somando esses 882 milhões de reais, mais geração de caixa do período, traz aqui, só fazer uma conta, né? Geração de caixa do período mais o quarto trimestre, né? Basicamente chega em torno de mais de 3 bilhões de reais, né? Então, claro, embora os efeitos aqui também de custos, né, de G&A também que foram implicados ao longo do trimestre, que a gente vai comentar aqui também, tá? Então, no próximo slide, falando de desempenho de ativos, né, ela tem aqui o portfólio, né, de Manati. Basicamente, a Manati foi vendida ali, né, não está aqui nesse slide, mas Manati junto com a própria Enalta, que também a gente vai comentar aqui, e a Petrobras, que é majoritária no campo de Manati, foi vendida, né, pela Gasbridge, né, esse deal deve sair até o final do ano, então provavelmente é um campo de gás que estava perdendo a sua vida útil ao longo dos trimestres e não fazia muito sentido, né, para os operadores continuarem a operar nesse campo, tá, de gás. O Frade é um campo, né, de petróleo da companhia, também tem um campo de Tubarão Martelo, também tem um campo de Yahoo, e a companhia também está fazendo o lifting cost, né, junto com o Polvo. Tá? E também, passando aqui o desempenho dos ativos, essa é uma tabela que a gente consegue entender a produtividade, tanto o preço do Brent médio, né, então a gente está trabalhando aqui para um primeiro trimestre de 2021 a 61 dólares o Brent médio, dá uma variação de 20%, né, o Brent, os commodities, né, andaram, né, ou seja, o Brent avançou no preço médio de 20%, o preço médio de venda eles conseguiram vender mais caro que o preço médio, né, conseguiram vender por 62 dólares na média, um crescimento aí de quase 100% de médio, por isso que deu essa alta alavancagem da companhia, né, operacional, principalmente pelo preço do petróleo. A taxa de câmbio, né, aumentou 22% no período para 5,48, antes 5,47, e também a taxa de câmbio final também chegando a 5,70.
Tá? Então a gente tem a questão do frade, né, que são os off-takes, a gente consegue ver um aumento desde 4% até próximo de 10% em polvo, e o total aqui da PetroRio aumentando 32%. E a produção a gente consegue ver também aumentando 33% no total da PetroRio, e o lifting cost, como a gente comentou aqui, chegando um pouco mais de $14. Tá? Então, destaque, como a companhia colocou aqui até aqui embaixo, né, ou seja, destaque para a redução do lifting cost para $14,30 né, 30 cents, então, por barril. Tá? Então, isso é um ponto muito interessante. Tá? É uma alavancagem operacional absurda que a companhia consegue fazer com um lifting cost cada vez mais baixo. Passando aqui no próximo slide, a gente vai dar uma atenção maior para esse indicador. Tá? A redução do lifting cost é a melhor e a mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade do Brent. Tá? Por quê? Se a gente tiver esse gráfico abaixo, a gente consegue entender muito em relação a isso. A partir do terceiro trimestre de 2020, a gente consegue entender que o Brent ele começa a ganhar força, né, ele sai ali do patamar ali próximo dos $45, superando ali, até encostando, né, na casa de $70, né, no primeiro trimestre de 2021, e ao mesmo tempo a gente vê o movimento ao contrário, né, a gente vê aqui o movimento do lifting cost diminuindo, como esse gráfico acima. Então, o que isso significa? A companhia ela consegue vender um petróleo, né, num custo médio mais caro, aumentar a produtividade, gerar mais caixa e ter essa proteção contra a volatilidade do petróleo, né, que é o Brent, que é referência aqui no Brasil. Então, esses fatores que impactaram positivamente o lifting cost é a incorporação da produção de tubarão-martelo, né, ou seja, e também a desvalorização do real frente ao dólar, mais uma vez que os custos da companhia são em reais, né, e a medida de revisão de gastos adotados ao longo de 2020. Então, ao longo da pandemia, tiveram diversos cortes de gastos, né? Ou seja, somente o contingente necessário para ficar dentro de um FPSO, tanto de frade quanto de plataformas, isso fez também diminuir tanto a relação da segurança dos colaboradores, ou seja, diminuir a contágio do coronavírus, e também ao mesmo tempo a gente consegue entender que teve uma redução significativa de gastos e também de sinergias que eles conseguem já fazer ao longo do tempo, que não é uma grande novidade para quem conhece a companhia. E o lifting cost ele reduz com a conclusão do tieback, né, que é a junção dos dois poços, que é a polvo e tubarão-martelo, que está previsto para julho e já está sendo avançado, tá? Esse tieback físico, como a companhia já fala. No próximo slide, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre frade, né, sobre a produção média diária e eficiência operacional da companhia. A gente fala aqui que a produção reduzida, a eficiência impactada pela paralisação do poço, né, da MUP3, basicamente essa produção que foi reduzida, né, pela essa paralisação foi um workover que foi necessário a companhia fazer, mas basicamente ela consegue fazer esse workover num tempo menor do que o tempo médio que a companhia faz comparado com as outras companhias de offshore. Então ela é muito mais operacional em termos de mais produtiva, né, nessa parte operacional. E no dia 28 de abril foi iniciada uma parada programada, tá? Isso já estava sendo programado, né? Manutenção da FPSO de frade com expectativa de duração de 8 dias, tá? Então isso é uma expectativa, né, que a companhia passou, mas ela vem surpreendendo positivamente porque os protocolos de segurança e também a produtividade e operacional da companhia são muito bem desenhados, tá? Então isso traz também uma eficiência operacional, como a gente consegue observar, mesmo com esses fatores, no quarto trimestre com o primeiro trimestre de 2021, ela aumentou na casa de 2,1%, né? 3,1%, né, para ser mais preciso. Então a companhia ela também teve mesmo com a diminuição média diária de produção de petróleo, ela teve um aumento da eficiência operacional. Por isso que a gente consegue entender essa diferença entre produção média e eficiência operacional da companhia lá em frade. Agora em polvo, a gente consegue entender no próximo slide que o desempenho operacional, tanto por eficiência, esse índice ficou flat, ou seja, o mesmo índice sendo comparado com o quarto tri. Lembrando que a produção ficou abaixo, né, mas ela teve uma perfuração no novo poço na Neoceno, né, com expectativa no início de produção do segundo trimestre. E eficiência operacional e média de produção afetados pela parada de produção de fevereiro por 10 dias para a manutenção da caldeira do FPSO fretado, né. Então, lembrando, a própria PetroRio também, ela possui uma sonda prop, né, isso traz também uma diminuição muito grande de custos quando a gente fala de inícios de novas perfurações, tá? Para alugar uma sonda, realmente o valor é muito, muito alto, né? Então ela consegue ter uma sonda própria para fazer esse tipo de trabalho. O desempenho operacional de tubarão-martelo, no próximo slide, a gente passando aqui, a gente fala tanto de nível de eficiência, né, que também caiu quase que 4 pontos, né, de eficiência. E também, em fevereiro, a produção e a eficiência foram impactadas por redução da velocidade da bomba, né, do poço aqui de OGX 44HP, normalizado no início de março,
e também a bomba do poço do Tubarão Martelo 8H, que apresentou falha e afetou a produção, a eficiência do mês de março, aguarda a mobilização da sonda, né, Kingmaker, para a realização de um workover previsto para maio e junho. Né? O workover é basicamente um trabalho no poço, né, tanto para melhorar a questão da vazão, né, ou seja, da água produzida, do gás associado que sai do poço, e quando tem algum problema de bomba, enfim, problema técnico no poço. Tá, o FPSO Bravo, né, apresentou um alto índice de eficiência operacional, mostrando que a campanha adotou um caminho correto na estratégia de realizar o tieback entre Polvo e Tubarão Martelo. Isso é uma das principais apostas da PetroRio. Então a gente consegue observar que esses dois problemas, né, pontuais que a companhia teve no primeiro TRI fez diminuir bastante a sua produção média de barris, média, né, diária por barris, como a gente consegue observar aqui, chegando, né, níveis aqui principalmente próximos, superiores aqui ao segundo trimestre, que foi o pior nível durante o ano de 2020, né, que foi agravado pela pandemia. Agora no próximo slide, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre o tieback, né, de Polvo e Tubarão Martelo, né, o que a companhia ela vem fazendo. Para quem não conhece esse processo, o tieback é basicamente você juntar dois poços, né, dois campos ali, junto, né, no FPSO, e também basicamente você conseguir unir a produtividade, porque os dois poços são próximos, e fazer esses investimentos, basicamente tanto em cabos flexíveis, né, como a gente vê aqui nesse desenho aqui abaixo, e também trazendo uma eficiência maior para Tubarão Martelo no seu FPSO, né, afretado. Então, eles conseguem ter, até o final do ano de 2021, estão um projeto de 60,6% já pronto, né, de avanço físico, que foram gastos mais de 21 milhões de dólares e 45 milhões de dólares orçados, compreendendo principalmente a engenharia, o início da fabricação das linhas flexíveis, como está nessa foto aqui ao lado, e a conclusão está prevista em julho de 2021, e o posto Tubarão Martelo 10, né, a gente consegue ver aqui que vai estar previsto para setembro de 2021. Então, o que acontece? Né? Então, basicamente, esse payback, né, desse tieback é um payback muito, muito rápido. Né? Então, esse investimento traz uma eficiência operacional muito grande, porque o payback também é muito curto. Então, isso traz também uma eficiência muito grande no operacional da companhia. Tá? Agora, falando de campo do Yahoo, né, aquisição de Yahoo, né, basicamente, no próximo slide, a gente traz aqui a relação da companhia, né, da sua eficiência operacional. Né? A gente está falando aqui de Yahoo e Frade, uma distância de 30 a 35 quilômetros. Tá? Isso é muito próximo, tá? Quando a gente fala aqui de ativos relacionados a petróleo. Próximos aqui ao bloco de Itaipu, né, de Jubarte, Catuá também, e do campo de Roncador, que fica do lado de Frade. Tá? A companhia, quais são as características de Yahoo? Tá? Ela tem uma capacidade muito grande, né, reservatório carbonático na camada do pré-sal, então, ou seja, a PetroRio já entrando nesse segmento, um gás associado para a geração de energia no FPSO Frade. O que é o gás associado? Quando a companhia ela extrai o petróleo, juntamente com o petróleo, ela sai gás e também sai a água. Né? A água que sai junto com o petróleo no FPSO ele separa, e o gás que também é extraído é chamado de gás associado. E esse gás ele pode utilizar no próprio FPSO para fazer sua própria energia do navio, né, que é fretado. Então, esse gás ele gera uma eficiência operacional muito grande também. Tá? Quais são os status? A parcela adquirida da ABP, né, da Bristol Petroleum, de 35,7% em análise e aprovação da ANP, e a parcela adquirida da Total, de 28,6% em análise e aprovação da ANP. Tá? Então, isso é bem interessante a gente entender um pouquinho mais sobre esse campo, que traz um game changer para a companhia. No próximo slide, falando um pouquinho mais sobre os três tipos de reservas aqui da PetroRio, a gente traz aqui tanto de Yahoo, Frade, Polvo e Manati. A gente consegue entender aqui que o incremento de reservas, que é o primeiro slide que eu trouxe ali, para falar um pouquinho mais sobre a comprovação de reservas de 1P, que teve um aumento, os recursos de contingentes de Yahoo consideram 64,3% do campo, além da produção incremental de Frade, com a extensão da sua vida útil, como a gente comentou. E o abandono ali do cluster de Frade mais Yahoo passa de 2034 para 2054, tá? Do 1P, como a gente consegue observar aqui, nesse primeiro slide aqui, né, na parte de 1P, de milhões de barris de óleo. Né? A gente consegue entender basicamente essa diferença, né, tanto de Yahoo quanto de Frade e também de Manati. Tá? Bom, vamos lá, vou passar aqui no próximo slide, falando um pouco mais sobre funding, né, ou seja, sobre tanto a estrutura de capital da companhia, mas começando agora pela relação do custo da dívida, do capital de giro,
Isso é interessante, a companhia ela vem diminuindo o seu custo da dívida, basicamente com follow-on, como a Débora disse também, né, ou seja, uma possível captação também para possível aquisição de algum campo, né, ou até para a melhoria de produção. E isso, ao mesmo tempo, eles observam um cenário cada vez mais favorável para captar uma dívida mais barata. A gente está falando aqui basicamente, né, de 3,7%, né, um prazo médio ponderado de 12 meses, um cronograma de amortização, né, ou seja, a companhia, lembrando, a gente falou lá na frente, lá atrás, né, uma posição de caixa de mais de 3 bilhões de reais, provocado pelo follow-on de 2 bi, um cronograma de amortização de 15 milhões de dólares em novembro, que foi pago em novembro de 2020, né, que já foi pago, 30 milhões de dólares em maio, que provavelmente eles já pagaram, né, estão a pagar agora, que está no finalzinho do mês de maio, 97 milhões de dólares provisto entre novembro, com uma taxa de 7% ao ano. Tá? Cronograma de amortização, né, a gente pega aqui, isso eu estava falando de Chevron, tá? Agora de Prisma, eles têm aí um cronograma de 25 milhões de reais de parcelas, que começa em julho, vai até em janeiro de 2023, tá? Que está com uma taxa em torno de quase 9%, 8,95% ao ano, tá? Mas o cronograma, em menos de 12 meses, em um pouco de 1,7 bi, tá? No segundo ano, 281 milhões de reais, e o terceiro ano, 142 milhões de reais. Ou seja, lembrando, custo de dívida mais barato e também ao longo do tempo a companhia vem diminuindo seu endividamento, né? Então isso traz uma leitura muito boa nesse aspecto. Próximo slide, a gente fala aqui um pouquinho mais sobre a relação, né, tanto da geração de caixa que a companhia vem fazendo e a sua dívida, né? Então a gente observando que a dívida traz uma posição de caixa líquido após o follow-on e os resultados crescentes contribuíram para a melhoria de alavancagem. Então a evolução ainda não retrata o real cenário, uma vez que a posição de caixa conta com distribuições de aquisições de Tubarão Martelo, FPSO Bravo e os 30% de Frade, que ainda não contabilizaram, sem a contrapartida do EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, tá? Ou seja, tem que ser totalmente correlacionado com o primeiro trimestre, então isso deve vir no segundo tri. Mesmo desconsiderando o efeito do follow-on, no caixa, o indicador teria avançado 1,2 vezes para meia vez, né? 0,6 vezes. Então, ou seja, basicamente a companhia teria cortado, né, a sua relação dívida líquida por EBITDA pela metade, como consequência de boa performance operacional. Então, se não tivesse o follow-on, mesmo assim a companhia teria um ótimo desempenho operacional em relação da sua diminuição de alavancagem, né? Então, isso a gente consegue entender que chega ali a níveis até melhores, né, do que níveis ali de 2018 e também agora é muito abaixo, né? Isso é muito bom, ou seja, dívida líquida por EBITDA, basicamente a companhia está net cash ali de mais de 1 bilhão de reais, tá? Então, isso é um indicador muito importante. Agora, os próximos passos, né, o último slide para falar de PetroRio, eles colocam aqui, né, os 6 principais pontos. Primeiro, eles estão focando na saúde e segurança dos colaboradores, que isso é muito importante, porque se tiver algum caso de coronavírus em algum campo, o FPSO, né, ou seja, alguma unidade, isso traz uma preocupação muito grande. A gente estava até observando informações sobre sindicatos petroleiros, estava falando que alguns campos da Petrobras, né, tinham algum surto de Covid, isso também trouxe uma preocupação para a PetroRio, que poderia acontecer com eles, mas não tiveram nenhuma grande preocupação no momento, ou seja, eles estão fazendo isso muito bem. Até a própria Petrobras também está fazendo um trabalho, a gente vai falar de Petrobras também aqui, então tem um espaço para completar, mas a própria companhia trouxe a conclusão do projeto de tieback, né, estimado aí para 2021, como a gente comentou, em julho, e também o Tubarão Martelo 10 em setembro. Crescimento orgânico, né, tanto no novo poço de polvo, como a gente comentou, e Tubarão Martelo. Preparação do início da campanha de perfuração de Frade, para quem ainda já acompanha sabe que tem essa campanha. E a aprovação da aquisição do campo de Arru, de mais de 26%, e também o crescimento inorgânico através do foco de oportunidade de M&A, que pode acontecer, que a companhia quer fazer nos próximos trimestres. Tá bom, Débora? Então, esses são os principais pontos aqui de PetroRio. Maravilha. A gente ainda vai continuar falando aí desse setor com Enauta, mas antes da gente falar de Enauta, Alex, aí enquanto você toma uma aguinha, vamos para mais notícias aqui de mercado, porque os papéis da Azul continuam liderando altas. O Ibovespa está desde o início desse dia, né? Depois da empresa ter dado início a uma estratégia aí para tentar comprar operações da Latam no Brasil. Segundo o Valor Econômico, a Azul estaria costurando aí um acordo com empresas de leasing de credoras da Latam para impulsionar a proposta de compra da aérea dentro do processo de recuperação judicial que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Isso tem impulsionado os papéis da Azul nesse momento, que também tem puxado aí também, ajudado a puxar outros papéis aí do setor de turismo. Vamos voltar a falar aí desse setor de petróleo, Alex, agora sim, falando de Enauta, que chegou a adiar, inclusive, a divulgação dos resultados, né, desse primeiro trimestre.
mas depois lançou o balanço aí para o mercado. A companhia teve um prejuízo líquido de quase 72% no primeiro TRI, para 15,8 milhões de reais. E uma das justificativas foi a produção média diária do trimestre, que foi afetada aí pela suspensão preventiva do campo de Atlanta, né, Alex? É isso mesmo, Débora. Teve um problema, né, no campo de Atlanta, infelizmente. Teve dois problemas, né? Primeiro, em relação principalmente na parte de aquecimento ali da bomba, né? E tiveram que paralisar pela relação de segurança. Depois que eles retomaram, né, a produção, tiveram um novo problema em Atlanta, tiveram que paralisar novamente. Então, todo esse workover que fizeram no campo trouxe aí uma degradação na questão da produção. Mas também a gente tem outros pontos também para comentar, como a sólida posição de caixa, né? Ou seja, isso não é uma grande novidade para quem conhece a Enalta. Então, tem outras novidades para a gente falar aqui de destaques. Então, vamos lá? Vamos colocar aqui o slide aqui, Débora, para a gente falar aqui dos destaques, né, do primeiro trimestre aqui de Enalta. Deixa eu só colocar aqui, o Enalta está com L aqui na apresentação, mas Enalta é com U, tá? Então só ignora aqui, que na hora que foi produzir aqui o slide, o pessoal trocou aqui, só ignora, tá bom, pessoal? Vamos lá. Enalta, depois o pessoal arruma aqui na produção, acho que a produção a gente consegue arrumar aí, pessoal, só puder tirar o L e colocar o U aqui para todo mundo. Vamos lá. Então, o primeiro destaque aqui da Enalta, teve o primeiro trimestre do ano, né, que marca o retorno da produção e o início do processo licitatório, né, do sistema definitivo de Atlanta, né, que traz aqui uma sólida posição de caixa de mais de 1,8 bilhões de reais, né, uma produção total, né, de mais de 1 milhão de barris de óleo equivalente no primeiro TRI, uma produção equivalente média de mais de 11,7 mil barris de óleo equivalente, um prejuízo, como a Débora comentou, né, de mais de 15,8 milhões de reais, né, no primeiro TRI, devido ao menor lucro operacional e a variação cambial negativa sobre o saldo de passivo de arrendamento, e também a aprovação de distribuição de dividendos totais de 51 milhões de reais. Para quem conhece, sabe, né, que a própria Enalta é uma boa pagadora de dividendos. Tá? E também avanços estratégicos e operacionais no campo de Atlanta. A companhia apresentou a retomada da produção do sistema de produção antecipada em fevereiro de 2021, um retorno no segundo poço, né, no dia 7 de maio, produção combinada de mais de 18,5 mil barris, né, por dia, e também a aprovação da ANP para assumir 100% de participação no campo de Atlanta. Isso também é um fato muito interessante. E o início do processo de licitação do FPSO e demais sistemas do sistema definitivo. Lembrando que a aprovação da ANP está pendente de constituição de garantia e assinatura do aditivo de contrato de concessão. Tá? Então isso é também interessante a gente relembrar isso. No próximo slide a gente fala um pouquinho mais sobre produção. Tá? Então a retomada da produção em Atlanta no primeiro trimestre, após a parada preventiva, né, da produção, traz aqui basicamente uma produção diária da Enalta que caiu 32%, isso não é uma grande novidade para quem conhece. O campo de Manati teve um aumento de 67%. Manati, como eu estava falando, né, ou seja, a PetroRio também tem participação de Manati, Petrobras também. Lembrando que vai ter uma venda, né, para Gasbridge, como eu comentei ali lá na apresentação da PetroRio. Tá? Lembrando que foi a maior participação, né, que foi a Manati, que é a produção diária de gás condensado, e a produção diária de óleo, né, que teve uma diminuição aqui em relação às duas paradas aqui de Atlanta. A produção de Atlanta também caiu 80% de ano contra ano, acho que não foi uma grande novidade, né? E aqui no próximo slide a gente traz aqui resultados financeiros do primeiro trimestre. A gente traz aqui como principais pontos, né, custos operacionais que caíram 44%, o EBITDAX, né, quem conhece, o que é o EBITDAX? Né? É o EBITDA basicamente do setor, né, o EBITDA tirando os custos de produção. Tá? Então é a geração de caixa operacional menos os custos exploratórios. Tá? Então é por isso que a gente traz aqui o EBITDAX. Receita líquida, a gente vê aqui a receita líquida tanto de Manati, né, quando tiver o crescimento muito forte, então representando a maior parte aqui do segmento, chegando em mais de 180 milhões de reais. O custo, né, operacional de 110 milhões de reais, como a gente comentou, e o EBITDAX de 191 milhões de reais. Tá? A composição da receita líquida, olha que interessante, a gente estava observando antes, né, que lá no primeiro trimestre de 2020, a maior parte era em relação de Atlanta, né, ou seja, 79%, e agora mudou totalmente a foto, né, característica, Manati ficou em quase 70% e 31% de Atlanta, muito natural, de acordo com os acontecimentos. Né. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a solidez financeira e recebíveis, né, de curto prazo da companhia. Então, a gente tem aqui a estimativa de CAPEX, né, as estimativas, né, de investimentos da companhia. A gente traz aqui o saldo de caixa, né, ou seja, o saldo de caixa muito, muito saudável, né, de mais de 1,8 bilhões de reais, né, quase 2 bilhões de reais de caixa.
e tem mais de 560 milhões de reais de recebíveis de Manati até final de 2021, como a gente comentou ali das vendas da Gasbridge. Recebíveis do bloco também do BMS8 após a unitização, 144 milhões de dólares, e a companhia basicamente está com uma dívida líquida por EBITDAX, né, 0,3 vezes, ou seja, aumentou a sua alavancagem, estava caixa líquido, né, ou seja, estava com uma dívida líquida por EBITDA negativo, como a PetroRio está, mas agora está levemente, está ali no 0,3 vezes, em níveis saudáveis, mas, é claro, acima do primeiro TRI de 2020 e também de 2021. E também lembrando que agora a companhia teve uma variação de 0,3 vezes. Tá? A companhia ainda está caixa líquido, mas essa relação teve um aumento de 0,3 vezes, tá? Para deixar bem claro aqui. E a dívida aumentou, né, ela diminuiu, desculpa, aqui de 15%, né, de 240 para 202 milhões de reais, tá bom? Passar para o próximo slide. Campo de Atlanta, falar um pouquinho mais sobre esse campo, né, que é o principal ponto da companhia. Ela fez um acordo com a Domo. Para quem conhece a Domo, né, a ExoGX, que extingue todos os processos relacionados ao campo de Atlanta, né, também a retomada da produção do campo, né, de Atlanta em fevereiro de 2021 e o retorno do segundo poço, né, do dia 7 de maio, a previsão do terceiro poço é de julho de 2021. Eles têm um acordo para assumir 100% da participação do campo, a cessão dos 50% de participação anteriormente detidos pela Barra Energia, autorizados pelo CAD e pela ANP, e a conclusão definitiva está condicionada à constituição da garantia e assinatura do aditivo ao contrato de concessão, como eu comentei lá no primeiro slide. Também o início do processo de licitação da plataforma do sistema definitivo, ou seja, um FPSO com capacidade para 50 mil barris de óleo por dia, de 6 a 8 poços produtores, né, ou seja, 6 a 8 poços que ligam no FPSO, 3 deles já estão em operação, né, e principalmente aqui no sistema, né, de produção, e também na adaptação de um FPSO existente, que é o SX2, um contrato de exclusividade por 12 meses já assinado pela Enalta, com opção para compra, né, pelo vencedor ao final do processo licitatório. E também o início de processo licitatório de mais sistemas submarinos, barcos especiais e pós-sistema definitivo em maio e junho, tá? O novo acordo de venda do óleo firmado com a Shell, para quem sabe, ela tem esse acordo de venda de óleo, foi assinado no dia 29 de abril, com início a partir do 1º de maio de 2021. Valorização do óleo de Atlanta com desconto fixo inferior a $1 por barril em relação ao Brent, incluindo os custos logísticos, né? E também complementa aí a comercialização da totalidade de Atlanta até o final de 2022. Agora a gente fala um pouquinho mais sobre a bacia de Sergipe-Alagoas, que é o principal ativo de curto prazo, né, do portfólio da Enalta, no próximo slide. Então a gente comenta aqui que esses ativos têm alta prospectividade, né, um pedido de licenciamento ambiental em andamento, protocolado pelo operador junto ao IBAMA. A perfuração do primeiro poço exploratório está programada para o quarto trimestre de 2021. Tá? Tem um CAPEX estimado de 15 milhões de dólares. O custo de perfuração do primeiro poço estão estimado em 8 milhões, em função do carrego negociado quanto à efetivação do farm-out. E também o consórcio da ExxonMobil, da Enalta e da Murphy detém 9 blocos da área adquiridos nos últimos 3 anos. Tá? Esses são os principais pontos. Ou seja, ainda está para acontecer 15 milhões de dólares de CAPEX, né? Lembrando que 8 milhões de dólares é somente para perfuração. Agora a gente fala um pouquinho mais sobre a Enalta, né? A último slide aqui, a Enalta, a própria Enalta, a gente traz aqui que ela lembra, né, que tem oportunidade de crescimento. Então, através da geração de valor, que é um dos principais pontos, que traz uma diversificação do portfólio e distribuição de dividendos, uma das maiores pagadoras de dividendos no setor. Sistema definitivo de Atlanta, ou seja, aquilo que a gente estava falando no primeiro slide, que é importante pra caramba, né? Ou seja, a companhia traz o início de processo licitatório do FPSO e de mais sistemas. Oportunidade de crescimento via M&A, né? Ou seja, fusões e aquisições, e disciplina financeira, eficiência operacional, gestão de custos, aprimoramento aí dos princípios ESG, cada vez mais tendo uma posição de caixa muito saudável, né? Taxa líquida, a gente está falando aqui uma posição de dívida líquida por EBITDA negativa de 2,2 vezes, tendo uma relação aqui aumentando 0,3 vezes, mas nenhuma grande preocupação, e também podendo aí comprar novos campos e novas perfurações, tem grande sinergia que a companhia pode fazer ao longo dos próximos trimestres com essa posição de caixa que ultrapassa de mais de 1,8 bilhões de reais, Débora. Essa aqui a Enalta, e a gente vai falar um pouquinho mais também sobre Petrobras, né? Exatamente, ainda vai falar do setor de Petrobras aqui, né, Alex? Aliás, a Fitch Ratings informou hoje, né, que os bancos brasileiros, só mais uma notícia aqui,
para poder a gente trazer aqui para o pessoal, Alex, sobre os bancos, né, para poder atualizar o pessoal do setor de bancos que mantiveram aí a estabilidade financeira, apesar da pandemia, mas ainda existem os riscos devido à extensão da própria pandemia mesmo e à fraca recuperação econômica do país. Para a agência, as incertezas permanecem e devem limitar a originação de crédito de boa qualidade. Quanto à inadimplência, na opinião da agência, isso deve piorar, mas em nível menor do que o esperado. Isso foi uma das últimas notícias que saiu agora no período da tarde. Agora, voltando a falar sobre as companhias, falando, né, de Petrobras, que tem mantido a política de preços aí dos combustíveis, né, baseado, claro, na paridade internacional, mas tem uma equipe técnica se dedicando diariamente a buscar estratégias para poder tentar reduzir a volatilidade desses preços. E essa equipe, Alex, tem acompanhado a flutuação da cotação internacional do petróleo e a oscilação do câmbio e analisa, né, claro, todos esses motivos. O repasse para o mercado doméstico só é recomendado quando o modelo mostra uma tendência de longo prazo. Isso pode resultar em repasses menos frequentes, mas não numa blindagem aí nos preços. Enquanto isso, nesse primeiro trimestre, a Petrobras, nossa, quase que não sai uma pegadinha aí, conseguiu reverter um prejuízo, né? É isso mesmo, Débora. Falando aqui sobre os resultados, tudo que você falou em relação do ambiente externo, né, ou seja, observando os preços do Brent, deixando isso muito claro em relação aqui, tanto a própria atuação do próprio governo, né, que é a própria gestão, né, que o presidente disse, ou seja, a Petrobras ela tem que ter lucro, ou seja, ela tem que ser uma empresa rentável, mas também ao mesmo tempo ela tem que ter uma parte social, né, essa é a principal mensagem que o governo passou. Também teve vários pontos em relação de ingerência, né, que teve uma preocupação dos analistas, né, em relação à própria movimentação dos executivos, que a gente estava falando aqui, né, ou seja, do próprio executivo também da companhia, né, o CEO Castelo Branco, ele também tinha falado muito sobre isso, né, ou seja, o que a gente pode trazer daqui para frente, né, depois dessa movimentação do CEO, né, ou seja, essa troca do CEO, que estava tendo uma movimentação muito grande em relação de vendas, né, de subsidiárias, né, vendas de refinarias, inclusive. Então isso trouxe uma preocupação muito grande, né, para quem lembra, né, essa troca do CEO da companhia, e também poderia trazer essa grande preocupação, ou seja, será que a Petrobras vai desistir de vender esses ativos? Será que vai ter esse tom para o mercado, vai conseguir fazer os desinvestimentos, vai focar mais em relação à produção de águas profundas, vai ter menor interferência do governo? Esses são os principais pontos subjetivos, né, que a gente vai atualizando aqui na BMC News, mas aqui a gente vai falar principalmente do desempenho operacional no primeiro trimestre, né, Débora? Então, lembrando principalmente também no cenário mais top-down, né, do preço do petróleo, e também indo mais para o bottom-up, né, que são os números aqui da companhia. Então vamos lá, vamos para a apresentação. Vamos lá. A gente tem aqui os destaques do primeiro trimestre de 2021, no próximo slide. Então, nesse slide aqui, a gente tem alguns pontos aqui para considerar. Recorde de vendas de diesel S10, né, acho que isso é muito interessante, a gente vê a retomada aqui, né, tanto aqui da economia, ou seja, o que trouxe o lockdown, né, aqui no Brasil, quando a gente pega os dados, né, de tráfego, tanto da Ecorodovias e também tanto da CCR, né, ou seja, das administradoras de rodovias, a gente observa que os caminhões tiveram uma retomada muito mais rápida, né, ou seja, a logística não parou. Então, muitos setores da economia ligados à logística, né, em relação aos caminhões, não pararam as suas entregas, tanto de e-commerce e vários setores, né, ou seja, relacionados a isso. Então, ficaram mais à frente do que carros leves. Então, principalmente quando a gente consegue observar aqui comparação de vendas de gasolina com etanol, quando a gente pega aqui o Ultrapar, a BR Distribuidora, né, que era o braço da Petrobras, mas foi desinvestida, né, agora privatizada, a própria Cosan, a gente consegue observar tanto no ciclo Otto, né, na parte da gasolina e também na relação do etanol, que também teve uma diminuição na relação das distribuidoras, e ao mesmo tempo a gente consegue ver um ganho, né, na relação de recorde de vendas do diesel. Então isso não é uma grande novidade. Então a gente pegando esses dados das administradoras de rodovias, das próprias distribuidoras de combustíveis e também da Petrobras trazendo essa mensagem, não é uma grande novidade. Um crescimento de 34% do EBITDA, a companhia trouxe, né, no consolidado, recorrente, com a margem de EBITDA de 55%. Uma forte geração de caixa, está falando aqui de mais de 7,2 bilhões de dólares, e um fluxo de caixa livre positivo, tá? De mais de 5,6 bilhões de dólares. Uma recompra de bonds, a companhia de 1,4 bilhões de dólares, com pré-pagamento de dívida de 300 milhões de dólares, dá 0,3 bilhão. Uma entrada de caixa com desinvestimentos, que essa é a mensagem que a gente está sempre passando aqui, ou seja, venda de refinarias, né, venda de participações, totalizaram aqui mais de 201 milhões de dólares.
aumento da produção de petróleo e gás natural de 3%, e a dívida bruta, né, redução anual de 18,3 bilhões, uma redução trimestral de 4,6 bilhões de dólares, tá? Uma redução muito importante. Agora, isso que a Débora estava falando, né, no próximo slide, a gente está falando aqui de ambiente externo, né, uma imagem, né, quando a gente estava falando ali da PetroRio, né, aquela relação do lifting cost, para quem lembra ali do gráfico, né, do Brent, a gente consegue entender, né, o Brent ele deu um salto de 44 dólares para 60,90 dólares, né, ou seja, quase 61 dólares, um crescimento de 38%. E uma taxa de câmbio também que aumentou, né, o câmbio no final do período aumentou 10%, então saiu ali de 5,40 para 5,47, né, na média. E também a gente consegue ver, em outros pontos aqui, no próximo slide, que a companhia consegue reduzir o endividamento, né, ou seja, o endividamento ele chega a cair ao longo do tempo, principalmente em relação à redução adicional de 3,2 bilhões da dívida bruta, e também, né, a partir desse, principalmente aqui do perfil de amortização, a gente consegue ver aqui tanto da relação do caixa e também das amortizações ao longo dos anos, a gente consegue entender que o ponto de preocupação, como pode dizer, mas não é uma grande preocupação, porque é 2026 em diante, está chegando em torno de 35,6 bilhões de dólares, né, ou seja, de dívida. Mas para esse ano, está bem saudável, de 6,2 bi, ano que vem também 6,8 bilhões de reais, uma taxa de financiamento de 6% ao ano, com prazo médio de endividamento, né, de 11,84 anos, ou seja, quase 12 anos é o prazo médio de financiamento. Tá? Agora no próximo slide, a gente falando aqui do crescimento do EBITDA recorrente, então a companhia manteve seu EBITDA, né, basicamente o EBITDA ajustado e recorrente ali chegando num valor, aumentando aqui em torno de 34%, seu EBITDA recorrente, mantendo em linha, né, aumentando aqui em torno de 100 milhões de dólares o EBITDA ajustado, com o Brent também aumentando, como a gente comentou aqui, em torno de 38%. Ou seja, maiores preços do petróleo e menores despesas operacionais fizeram a geração de caixa operacional ficar mais robusta. Tá? Agora, o sólido, né, um número bem sólido de EBITDA no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais por segmento de negócio. A gente traz 3 principais pontos aqui. Primeiro, né, a exploração e produção, que aumentou 48% com a valorização do Brent e o crescimento da produção, ou seja, um menor contingente de custos. Refino, transporte e comercialização. A gente vê aqui uma queda de 7% em relação ao quarto tri, o maior efeito do giro dos estoques pela elevação do Brent. O custo de reposição teve uma leve queda pela função do impacto de revisão atorial do plano de saúde, né, que favoreceu o quarto tri. E também gás e energia caiu 24%, trouxe as menores margens na geração de energia e na comercialização de gás em função do aumento do custo da GNL. Né? Então, o gás natural trouxe aí uma preocupação em relação a uma queda, né, menores margens na geração, mas ao mesmo tempo o aumento de custo, a companhia também consegue trazer uma mensagem, né, ou seja, de uma alavancagem operacional nos próximos trimestres, para justamente também aumentar esse indicador, que também o maior ponto aqui, né, basicamente de geração de caixa, é claro, é a relação de exploração e produção. Tá? Então vamos lá, passar aqui no próximo slide, a gente fala aqui da otimização do capital. Né? Então, ou seja, a companhia ela trouxe uma recompra de títulos, né, com vencimento de 2024 e 2050 com valor principal de 2,5 bilhões de dólares, uma prorrogação de vencimento para 2026 de 2 bilhões de dólares, que fazem a parte da linha de crédito compromissado de 3,25 bilhões de dólares, com vencimento de 2024, e também acordos tributários para encerramento de contingências no valor de 1,5 bi, né, de reais, com 64% de custo evitado, que permite aí a recuperação de 180 milhões em depósitos judiciais. Tá? Aqui na gestão de portfólio, ela teve aqui o fechamento do campo de frade. Para quem fez a lição de casa, está acompanhando a gente aqui, para onde esse campo de frade foi vendido? Foi vendido para PetroRio, 30%, que a gente estava falando lá no slide da PetroRio. Tá? Eólicas de mangue seco, 3,4%, também a unidade do Uruguai, na distribuição, né, da Petrobras de Energia, BS Bios e 10% da NTS. NTS, para quem conhece, tem a participação da Itaúsa. Né? Assinaturas tiveram aí com a Eólicas Mangue Seco 2, Refinaria da RLAM, Polo Peroá, Polo Miranga e também Polo Camaçari, Bahia e Campo de Rabo Branco. Tá? Essas são as principais assinaturas que a companhia fez ao longo de desinvestimentos, tá? Até o 11 de maio. O valor total dessas transações, 2,5 bi de dólares. Tá?
Entrada de caixa, 472 milhões de dólares de entrada de caixa. Agora, de projetos e desinvestimentos, né? Para quem fala, eu quero entender um pouquinho mais o que a companhia está fazendo para fazer os processos de desinvestimentos. Então, esse gráfico, você vai ficar bem antenado em relação a isso, tá? A gente tem aqui, né, a gente tem várias fases, né? Ou seja, desde o teaser, fase não vinculante, desde a fase vinculante, que é uma etapa a mais além, né? Depois tem o contrato já assinado, aguardando o closing, né, o fechamento. Depois tem o fechamento do contrato, ou seja, que já fechou, né? Ou seja, já está fechado o negócio. Como a gente comentou ali anteriormente, Campo de Frade, NTS, Mangue Seco, isso já foi feito. O que vai acontecer, que vai para o campo de fechamento agora, né, no ano 2021, que foram assinados esse ano e também que foram assinados no ano 2020, são campos terrestres, tá? Do polo de Pescada, do polo de Recôncavo, como a gente comentou, da Petro Recôncavo, né? Do Remanso também, Rio Ventura também, Fazenda Belém, Cricaré, no Espírito Santo, e assinado em 2018 também da Lapa, 10% adicional, tá? E também tem campos terrestres de Rabo Branco, Miranga e Polo Peruá, e também Rilan, né? E também a refinaria, Polo Camaçari e Mangue Seco 2, tá? Então, os 3 principais pontos aqui. E também a fase vinculante está em diversos ativos, como ativos na Colômbia, Gás Petro, Transportadora Sul Brasileira de Gás, Campo de Albacora. Esse campo de Albacora é o campo que a própria diretoria, né, da PetroRio falou isso até publicamente, que deseja comprar da Petrobras, tá? Tanto a Albacora Leste quanto a Albacora. E o campo de Papaterra também, né, tem alguns players do mercado que também estão olhando para esse próprio campo, né, que também pode já está sendo na fase vinculante de venda, tá? Então isso a companhia já está olhando nos próximos trimestres para fazer essa própria venda também. Águas profundas, né, e campos de águas rasas também nos diversos estados, quanto Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, e Alagoas, Ceará, tá? Então, diversos dados aqui. E o que estão marcados em amarelo é que teve a alteração da fase do projeto desde o quarto trimestre, tá? Então, no quarto tri, essa transportadora brasileira de gasoduto da Bolívia estava na fase não vinculante, e o que está agora na fase de aguardando fechamento é o que estava no vinculante, e o que está fechado é o que estava assinado, mas que estava aguardando o fechamento, tá? O closing do deal. Passando agora para o próximo slide, a gente fala aqui do lucro líquido no primeiro tri. A gente consegue observar aqui um resultado, né, agora no primeiro trimestre, que refletiu no impacto da variação cambial, né, de 3,4 bilhões de dólares, devido à desvalorização do real frente ao dólar, enquanto aqui no quarto tri houve um ganho de variação cambial e reversões do impairment, né, de gastos com plano de saúde, como a gente comentou ali na parte de refinaria. E também ali, lembrando, o quarto trimestre, né, foi um dado mais positivo, mas no primeiro trimestre de 2021 veio um resultado negativo. Então, o primeiro trimestre de 2021 foi um resultado abaixo do quarto tri, mas melhor do que o primeiro trimestre, né, de 2020. Agora, no próximo slide, a gente traz aqui para falar do aumento da produção devido ao ramp-up da P70 e da redução de paradas no pré-sal. A produção de óleo, né, oil and gas, né, milhões de barris de óleo, teve um incremento de 3%. A produção comercial aumentou 2,8%. E a produção do pré-sal aumentou 7%, com uma representatividade da produção total de 70%, ou seja, quase 70% da produção, 69% da produção da companhia está relacionada à produção do pré-sal, tá? No próximo slide, a gente tem aqui a manifestação de interesse público da companhia exercer o direito de preferência em CEP e Atapu, que reforça aqui a estratégia com foco em águas profundas e ultra profundas, tá? O que traz aqui o direito de preferência? O direito de preferência, a companhia, ela atua como operador do campo, tá? Traz uma participação mínima de 30%, tem um bônus de assinatura de 1,2 bi em Atapu e 2,1 bi em Sépia, e caso haja confirmação dos percentuais. Em acordo com a União, compensações líquidas firmes, complementação de compensação, que é a RINA Out, e a definição do parcial de participação dos contratos, tá? Então a gente tem aqui a participação, tanto as compensações líquidas firmes e também na nova partilha do novo entrante, tá? Então a companhia ela traz aqui um novo interesse em exercer o direito de preferência desses dois campos, que é bem interessante. Agora, para a gente entender um pouquinho mais sobre, no próximo slide, sobre a companhia que segue desenvolvendo novos ativos, né, com foco em geração de valor, pegando aqui na margem equatorial, né, a bacia do Foz do Amazonas, que passaram a deter 100% de participação nos 6 blocos de água ultra profundas. Na bacia de Campos, eles aprovaram com parceiros da Equinor e da Repsol, Sinopec Brasil, o conceito de desenvolvimento do bloco, desenvolvimento da bacia de Campos.
Na bacia de Búzios, né, o excedente da concessão onerosa, né, os últimos pontos comerciais, negociação para assinatura da submissão da ANP até setembro de 2021, e Libra e Mero, né, os campos notificaram a ANP a devolução da área sudeste para focar na avaliação exploratória da área central até março de 2025. E o segundo semestre de 2021, a ida ao mercado, né, para aquisição da primeira aplicação, né, em Mero, tá bom? No próximo slide, que a gente tem aqui, ações comerciais, tá? Então, lembrando, diesel teve um recorde de vendas e ações comerciais para mitigar os efeitos da pandemia trouxe uma oferta de diesel menor, em termos de enxofre, contribuiu para o recorde. Melhor resultado nos últimos 5 anos de vendas de asfalto, está falando aqui de mais de 428,3 mil toneladas. Iniciadas as exportações de petróleo a Atapu com 2 cargas no trimestre e incorporação de 2 novos clientes à carteira de Búzios, tá? Agora, para falar de integração de logística, no último slide, a companhia traz um recorde de entrega de óleo e combustível de baixo teor de enxofre no Porto de Santos, com 266 operações de abastecimento para 238 navios. Em março de 2021, eles atingiram uma importante marca de 21 cargas de exportação, equivalente aqui a mais de 20 milhões de barris de óleo no terminal de Angra dos Reis, superando o janeiro de 2021, quando foram formados 20 lotes. E o terminal de Madre de Deus garantiu o abastecimento da região durante a parada programada das unidades da RLAN, com recorde de internação de diesel de S10 na Bahia. E o retorno das operações de transbordo no Porto de Pecém, oferecendo mais uma alternativa logística para a importação e exportação de produtos. E na logística de IP, né, de exploração e produção, mantiveram um dos melhores índices de carbono tonelada movimentado por meio de aproveitamento das embarcações de apoio marítimo para o transporte de cargas. Então são diversas novidades, né, muitos pontos aqui para falar de Petrobras, uma maior empresa, né, do Brasil em relação ao setor e também uma das maiores do mundo. Então tem diversas iniciativas que a companhia vem fazendo, desde investimentos em novos campos, novas áreas, e também diminuindo o seu custo e também gerando consequentemente, né, um EBITDA, uma geração de caixa também positiva no trimestre. Débora? É isso aí, Alex. A gente ainda vai falar mais aqui de resultados dessa última temporada de balanços, né, para que vocês possam conhecer mais dos cases que a gente tem aí no setor de educação, na B3. Mas antes a gente vai conversar ao vivo aqui com o Igor Cavaca, que é gestor da Oren também. Eu quero que ele seja sempre muito bem-vindo aqui no BMC Business, inclusive é a primeira vez que ele está participando aqui conosco, né? Mas antes disso, a gente vai repercutir com ele aqui esse setor de petróleo um pouquinho, a gente trouxe aqui algumas companhias aqui dos resultados desse primeiro trimestre, a gente quer repercutir um pouco com você, Igor, seja sempre muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição para a gente bater um papo sobre mercados e também o que a gente vai vendo aí, esperando nas próximas semanas a respeito de como a Bolsa vai se comportar. Exatamente. Eu quero começar, o Alex estava trazendo agora os resultados aí da Petrobras, né? Ela divulgou aí, né, um lucro de 1 bilhão e 100 milhões de reais aí no resultado do primeiro trimestre, reverteu o prejuízo, né, se comparado ao mesmo período do ano passado. Foi o que você esperava? Então, a Petrobras ela já vinha fazendo um programa, principalmente com o Castelo Branco, de começar a se tornar cada vez mais eficiente, né? Vale dizer, a Petrobras ela já foi uma das 5, já permaneceu no pódio ali das principais empresas do mundo durante bastante tempo. E se a gente olhar aí para os últimos 5 anos, a gente viu ela perdendo bastante espaço com o passar do tempo, muito em face do cenário brasileiro, que a gente estava vendo, mas também em face dos diversos das diversas situações em que ela passou nesse período também. Então, eu acho que a gente vale sempre ressaltar isso. Talvez a principal empresa brasileira, ela talvez uma das empresas aí que ecoa na história do Brasil, e nos últimos anos ela vinha perdendo bastante espaço, mas a gente vê aí, principalmente com a entrada do Castelo Branco, uma busca por tornar a empresa se tornar uma empresa de fato principal dentro da estrutura brasileira, né? O que a gente vê? Eu acho que a discussão sobre o setor de petróleo, a gente está num ambiente agora onde vem se discutindo se o petróleo ainda vai continuar sendo a principal fonte de energia do mundo, né? Eu acho que esse é bastante importante a gente sempre trazer em pauta. O que a gente vê? A gente vê que já existe um movimento bem forte em termos ESG, mas que o petróleo ainda vai demorar para assumir aí do nosso processo produtivo, né? O petróleo está na base de todo o processo produtivo. E quando a gente volta ali em 2020, a gente viu que chegou um momento ali, quando o petróleo vai bater ali $29,
que a Petrobras estava gastando mais para produzir do que ela conseguia vender no mercado, e em seguida, ali, com a melhor recuperação da economia, a gente vai ver hoje atingir aí os $60, né? E acho que o resultado está refletindo nisso. Primeiro, uma busca por eficiência, que a gente já via há algum tempo, e segundo, um cenário fantástico, principalmente em termos brasileiros, né? Quando a gente olha o preço da commodity e o preço da commodity em real, isso ainda fica ainda melhor. Então, acho que estava em linha com o que a gente estava prevendo, tá? Sendo bastante sincero, mas acho que a gente estava já mais otimista com essa virada aí de foco da empresa e buscar uma estrutura mais eficiente, apesar do cenário recente aí que a gente viu das diversas intervenções. Claro, né, os ruídos políticos. Mas não sei se você chegou a ver, a Vale e a Petrobras entraram aí no ranking das 50 empresas mais geradoras de valor do mundo, né, no acumulado de 2016-2020, segundo a Value Creators Rating, né. As duas empresas são as únicas brasileiras nesse levantamento, inclusive, apesar de todos esses ruídos políticos, né, como você hoje acredita ou vê, né, a Petrobras, você vê ela como essa geradora de valor ainda? Entendo que sim. Uma coisa que é fato para o Brasil o Brasil ele é reconhecidamente o país das commodities. E quer queira, quer não, a gente sabe fazer isso bem. E a gente já é reconhecido como uma boa vendedora de commodities há bastante tempo, né? Se a gente for olhar nos últimos 40 anos, a gente teve como um dos principais polos aí a venda e produção de matéria-prima básica. O que a gente viu nesse cenário agora, tá? Primeiro, o petróleo ele começa a ser discutido. O petróleo ele é a base de todo o processo, quase da maior parte do processo produtivo mundial, desde lá da energia até o produto final que a gente consome. Ele vai ter em algum momento o petróleo vai fazer parte daquele processo de produção. Então ainda é um produto que a gente vai utilizar e dentro do cenário que a gente está hoje, a gente está iniciando talvez aí um ciclo de crescimento com os governos iniciando uma série de programas de investimento em infraestrutura, principalmente, que vai consumir muita energia, que vai consumir muito petróleo, entre outras matérias-primas como um todo. Então, o que a gente vê? A gente vê que a gente está num cenário muito positivo, principalmente para esse setor. E aí, quando a gente fala em Petrobras e Vale, a gente está aí falando de duas estruturas que são gigantescas aos olhos globais, né? Então, acho que boa parte ela compor esse índice está muito relacionada ao tipo de estrutura que a gente está falando. A gente está falando de estruturas gigantescas que conseguem competir com o investidor, com as empresas internacionais, podemos dizer assim. Então, é por isso que eu vejo elas fazendo parte aí nesse ranking. Além disso, a gente está falando de uma empresa bastante cíclica também. Então, a gente consegue ver que ela consegue, com o crescimento da economia, começar a gerar muita produção. Então, nos últimos anos, a gente viu um pouquinho de crescimento no mercado internacional, principalmente enquanto o Brasil estava, talvez aí, a gente estava num ciclo um pouquinho diferente do mercado internacional, e as empresas que eram exportadoras de matéria-prima, exportadoras de produção, conseguiram sair um pouquinho desse ambiente mais negativo para o Brasil, que a gente vinha vendo nos últimos anos. Então, essas empresas conseguiram sair um pouquinho desse ambiente mais negativo e continuar produzindo. Então, boa parte do movimento eu vejo por essa possibilidade de acessar e acompanhar um ciclo econômico diferente do apenas ciclo econômico brasileiro. Agora, falando um pouquinho de educação, a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui duas companhias, né, no setor de educação. Vamos falar de Ânima, vamos falar de Ser Educação também. A educação esteve no foco aí dos investidores, né, por toda essa questão do pessimismo, né, que teve aí com a pandemia. A gente viu também movimentos de M&A acontecendo nesse setor de educação. Considerando os números, né, do primeiro trimestre, e acha que já dá para poder enxergar um cenário de recuperação no setor? Por exemplo, a gente viu que agora com matrículas aí, né, de ensino à distância, isso acabou favorecendo aí nos últimos dias, né, algumas companhias do setor. Como é que vocês estão vendo? Então, no setor de educação, eu ainda vejo bastante incerteza, tá? O que a gente viu? Quando a gente tem uma crise econômica do nível que a gente teve lá em março de 2020, em geral, o dinheiro, o fluxo de capital, ele corre para as grandes empresas. Isso por quê? Porque é esperado que a gente vai ver um ciclo de falências e um ciclo ali de perdas de capital dentro de boa parte do mercado. Então, o mercado, para se proteger, ele começa a fluir
essas grandes estruturas, e uma forma ainda de garantir que esse processo possa continuar é por meio aí dos M&As, como a gente viu. O setor de educação foi um setor que foi muito impactado pela crise de Covid-19 e que até hoje a gente ainda existe uma alta discussão a respeito de como o setor vai se comportar no futuro. O que a gente viu ali no ano de 2020, a gente viu uma aceleração muito grande, uma digitalização de boa parte do consumo e dos processos que a gente vinha lidando até aquele momento. E um ponto que ficou muito em discussão foi a educação. Uma parte dos especialistas colocam que a educação ela pode ser digitalizada e que a plataforma digital permite que ela acesse mais mercados, que ela se torne mais eficiente e que com isso consiga gerar mais produto econômico. Por outro lado, uma forma, e eu acho que boa parte da sociedade sinalizou que existe uma certa dificuldade em acessar a educação via modos digitais. Então, isso eu acho que é uma pauta que ainda vai ser bastante discutida, tá? Eu vejo esses M&As muito como tornar mais eficiente essas estruturas. Aquele evento ali fez com que fosse necessário tornar as estruturas mais eficientes para sobreviver, e acho que foi isso que foi acontecendo. A gente viu as empresas principalmente se tornarem mais especialistas. Uma se tornou mais especialista na área de educação superior, a outra de educação básica. Então, esse movimento que a gente vê é para, de fato, tornar a estrutura mais eficiente para que ela consiga sobreviver. Mas eu acho que ainda é um setor que carrega bastante incerteza, porque, de fato, se a gente olha o consumo, eu acho que o consumo digital ele tende a ficar muito mais nas nossas vidas do que quando eu olho para a educação. Eu acho que a gente ocorreu aí uma migração para a educação online, inclusive daquela educação que ela era totalmente física, né, ela vai ser acessada de forma digital, mas acho que quando a gente já tiver uma melhora aí, principalmente da Covid no Brasil, então aumentar as vacinações, reabertura total da economia, eu acredito que boa parte dessa educação que foi movida para o formato digital, ela tende a voltar para o formato físico. Então, acho que isso que a gente vai ver, e as estruturas, elas buscaram acessar mais e tornar mais esse aspecto digital do ensino mais claro para todo mundo, mas eu não sei se isso vai trazer a eficiência que a gente estava buscando. Maravilha, muito obrigada, e obrigada por trazer essa sua visão, aliás, muito obrigada por participar aqui do BMC Business, que a gente vai estar aqui sempre de portas abertas aí para vocês. Muito obrigada, um forte abraço aí para todo mundo da Warren, muito obrigada pela participação, Igor, até uma próxima. Eu que agradeço, a gente está sempre aqui à disposição. Muito obrigado. Maravilha. Esse foi o Igor Cavaca, lá da Warren. Espero que vocês aí tenham gostado desse papo, e antes da gente voltar a falar das companhias, vamos de notícias por aqui, né? Vamos falar agora, aliás, vamos continuar falando, né, das companhias, dos resultados dessa primeira temporada de balanços, né? Falar do setor de educação, que teve um aumento aí de matrículas no ensino superior à distância, né? Como eu já tinha falado aqui com o Igor, né, há pouco, nesse ano, e aí isso acabou beneficiando algumas empresas do setor, algumas companhias, né? Então, vamos entender aí como foi o resultado de ser educacional nesse primeiro trimestre, Alex. Será que de repente isso já começou a refletir agora, ou só no segundo trimestre deve refletir, Alex? Débora, com certeza os analistas eles enxergam para frente, né? Então eles compram a expectativa. Se a expectativa for positiva para a companhia, com certeza a revisão do preço-alvo vai ser para cima, né? E o mercado vai comprar, né? Ou seja, tanto a questão da gestão da companhia, né? Os planos das próprias empresas de educação, mas também, claro, entendendo, né, o cenário, né, ou seja, colocando uma previsão do que pode acontecer, tanto no cenário de Covid, também retomada econômica. E a série educacional vem fazendo um trabalho também, basicamente nesse sentido, né, um crescimento também de captação líquida de alunos, que a gente vai comentar aqui nos próximos slides. No primeiro slide aqui, Débora, vamos colocar a apresentação, vamos falar um pouquinho dos destaques do trimestre, né? Então vamos colocar aqui só isso, vamos colocar aqui, depois da capa a gente tem a apresentação, que tem aqui os resultados, né? Teve um crescimento de 17,8% aqui da base total de alunos, um crescimento de quase 80% no lucro líquido contábil e um ganho, né, de 45 milhões de reais de aumento de geração operacional de caixa, né? Então a gente vê que o lucro líquido ajustado, né, aumentando 23%, a base de alunos do ensino digital, né, ou seja, o EAD ganhando forma, ou seja, pela relação aqui, principalmente, né, do crescimento, né, do coronavírus, ou seja, essa relação que impossibilita as aulas presenciais,
traz um aumento, né, ou seja, de ensino digital, um crescimento de quase mais de 14% da participação do EBITDA no ensino consolidado, né, no digital. O EBITDA da relação do ensino digital aumentando quase 20% e também a receita líquida do ensino digital crescendo quase 66%. E o índice de aprovação, né, da Ubiqua, né, de 0 a 10 pelos alunos, chegando quase a 10, né, 9,6% na parte notável mestre, e nas aulas híbridas de 9,5 pontos. Tá? Integração das aquisições de medicina e implementação, né, da Ubiqua, né, basicamente o calendário de integração das aquisições recentes. A gente vê aqui as principais aquisições, né, a Unijuazeiro, a Unesc e também a Unifasb, né, em relação a 3 meses no segundo trimestre de 2021. Então a gente tem aqui o calendário de integração das aquisições recentes da Ser Educacional. No próximo slide, passando rapidamente, o que é a Ubiqua, né, a matriz curricular híbrida, metodologias ativas de ensino e conteúdos de tecnologia de ponta, né, o que a companhia trouxe para ter uma agilidade na criação e lançamento de cursos, dupla certificação, na parte aqui também que eles chamam de notável mestre, né, dando um destaque, em graduação e pós com currículo sobre demanda. Tá? No próximo slide, a gente traz aqui para falar um pouquinho mais sobre resultados de captação de alunos. Então, a gente vê aqui a captação do ensino digital crescendo aqui quase 170%, em comparação de janeiro para abril de 2020 para 2021, a gente vê um aumento aqui de mais de 215%. Na captação de alunos da graduação, aumentando aqui na parte digital, crescendo quase 166%, e o ensino híbrido, né, contando com o presencial, caindo quase 20%, que é natural em relação das restrições provocadas pelo coronavírus. E tirando as aquisições, né, ex-aquisições, caindo 21,8%. No pós-graduação, a gente vê aqui, né, caindo, né, o presencial quase 95%, né, ou seja, a pós-graduação trouxe uma queda muito grande, e também no ensino digital, aumentando consideravelmente para 217,5%. Tá? E também em outras janelas, em janeiro para abril de 2021, nessa janela também a gente consegue observar também um aumento de graduação e pós-graduação aumentando consideravelmente, mais de 50%, e graduação e pós-graduação crescendo mais de 146%. No próximo slide, a gente tem aqui a evolução da base de alunos. Então, a gente tem aqui a relação do pós-híbrida, né, que é presencial e técnico digital, crescentes aqui muito forte, o número de mais de 123%, a graduação híbrida presencial caindo quase 8%. Tudo isso não é uma grande novidade, né? E a base de alunos totais subindo 22,7%, né, também chega superando aqui o patamar, né, principalmente do quarto trimestre de 2020, né, e também dos 4 primeiros meses, nos 4 primeiros meses não, de 2021 com de 2020, tá? Não é o quarto trimestre, os 4 primeiros meses de 2020 com 2021, tá? No próximo slide, a gente tem aqui o detalhamento da base, tá? Então, o que a gente estava falando daquele base de alunos que cresceu ali 22%, mais de 22%? A participação do FIES, né, aumentou, né, basicamente aqui chegando um pouco mais, né, de 11%, né? Quando a gente coloca aqui a graduação, principalmente a relação híbrida e também a relação aqui principalmente do EAD, e destrinchando aqui os alunos, a maior parte dos alunos estão relacionados à área da saúde, 57%, ganhando 6% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Os tecnólogos perderam 3% da comparação, engenharias, né, perderam 1% e humanas perderam 2% da margem. Então, ou seja, o que trouxe a margem de alunos efetiva ganhando 22%? Basicamente, alunos de saúde. Tá? E a evolução da base de alunos de ensino digital de graduação mais no pós, a gente vê aqui o número de bases de alunos digitais também crescendo muito forte e o percentual de base de alunos crescendo 38% no total quando se junta aí o pós mais a graduação do digital, tá bom? E o ticket médio de graduação híbrida presencial e digital também por mês. Então a gente vê aqui também o ticket médio também aumentando, né, mas dependendo da janela também teve uma diminuição para R$ 159,03 e também colocando aqui em outra relação também com uma queda em comparação de R$ 549 para R$ 563. Tá? No próximo slide, a gente traz aqui os dados financeiros, né, os principais resumos. Então, nós temos aqui a receita líquida, caiu 0,6%, o lucro bruto de caixa ajustado aqui subindo quase 5%, a margem bruta de caixa ajustada crescendo 3 pontos percentuais, chegando a 66,6%, e o EBITDA ajustado 67,9 milhões de reais. Tá? E também caindo 12,6%. Margem EBITDA caindo 3 pontos percentuais, lucro líquido subindo 79,3% para 30 milhões de reais, 30,1%, e o lucro líquido ajustado superando aqui 23% em relação ao primeiro trimestre de 2020,
subindo aqui 36,2%, com uma margem líquida ajustada de 11,8%, ante 9,5%, comparação, né, de crescimento de 2,3 pontos percentuais. Agora falando do segmento, né, da próxima slide, de análise de resultados por segmento, a gente vê aqui também um EBITDA superando aqui 20%, com uma receita líquida de 66%, principalmente na relação aqui das aquisições que ganharam forma, né, e trouxe um número consolidado de receita líquida para 306 milhões de reais no primeiro tri, e também uma margem EBITDA, né, considerando o consolidado, de 22,1%, com EBITDA ajustado de 67,9%, considerando 6,8 milhões de reais de EBITDA das adquiridas. Tá? Próximo slide, a gente traz aqui para destrinchar um pouco mais sobre o lucro líquido ajustado, né, excluindo os efeitos da contabilidade do FRS 16. A gente tem aqui a margem líquida, né, superando aqui um patamar de 2,3 pontos percentuais, chegando a 11,8%, considerando, claro, né, um ganho de lucro líquido de 23%, como a gente comentou anteriormente, superando 36 milhões de reais, e também, claro, fazendo esse ajuste do FRS 16, a gente tem aqui também com impacto desse indicador de 7 milhões de reais, que também trouxe uma margem líquida de 14,1% no primeiro trimestre de 2021. Tá? Agora no próximo slide a gente tem aqui o prazo médio de contas a receber, né? A gente tem aqui na parte do FIES, de alunos regulares, e também outras bases total de alunos. Então, base total de alunos a gente viu crescente, né, quase 26%, a graduação híbrida também caindo 1,7%, o saldo de contas a receber de alunos, né, tirando FIES, aí também crescendo 31%, e cada vez mais o FIES está ficando menos representativo na companhia, que isso não é uma grande novidade. Né. Geração de caixa operacional, né, a gente observa aqui, principalmente após o CAPEX, né, após CAPEX, a companhia tem um aumento aqui, né, de um número negativo no primeiro trimestre de 2020, de 20,4 milhões de reais para 28,3 milhões de reais de geração de caixa, antes uma destruição de valor de mais de 20 milhões de reais. Próximo slide, a gente fala aqui de investimentos, né, a companhia trouxe uma distribuição de investimentos, na maior parte bancados aí pelo equipamentos, biblioteca e TI, também com aquisições de imóveis, né, construção e reformas de 28,6% desse valor, e também intangíveis e outros um pouco mais de 10%. Licenças de software também conta com mais de 28,3%. E evoluções de investimentos, a gente está falando aqui de CAPEX, né? Em relação à receita líquida, não é tão representativo, tá? A gente está falando aqui de 3%, chegando aqui a 10 milhões de reais, ante 14 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, tá? Agora no próximo slide a gente tem aqui para falar um pouquinho mais sobre o endividamento, né, e a alavancagem financeira. A alavancagem financeira, né, que é dívida líquida sobre EBITDA, né, da companhia, chegou a cair, né, agora 0,38, e o caixa líquido, né, da companhia totalizando aqui mais de 117 milhões de reais. Né, e a dívida bruta da companhia no primeiro trimestre de 2021, considerando as aquisições e também as dívidas de longo prazo, chegando um pouco mais aqui de 706 milhões de reais, tá? De dívida bruta, tá bom? E a alavanca de geração de valor, né? Último slide, né? Ou seja, o que a companhia vem fazendo para ganhar participação no mercado. Primeiro ponto, o ensino digital, um crescimento acelerado, né? Como não só a própria Ser Educacional, como a Cruzeiro do Sul, a própria Cogna, enfim, as empresas também colocando esse core business na parte do digital, que traz um crescimento acelerado na base de alunos, e o segmento na base praticamente dobrou nos últimos 12 meses. E também um segmento que passou a ser representativo nos resultados de 2021, e também a base de alunos de março de 2021 cresceu 64% de ocupação, que traz uma consolidação das aquisições que criam sólida base de vagas de medicina em estágio inicial de maturação. Ou seja, aqui o que a gente estava falando, né, ou seja, os tecnólogos e outras áreas, como engenharia, tiveram uma queda, mas a área da saúde teve um ganho ali próximo a 7%. Então a gente vê um ganho aqui de vagas anuais crescendo 37% e uma receita bruta de 84%. E uma participação do digital pelo EBITDA crescendo 4 pontos percentuais, e é o Bico que vem gerando ganhos de escala e atividades e avenidas de crescimento, como o método de ensino de última geração e maximização dos ativos acadêmicos e otimização da carga horária docente, implementação do modelo educacional híbrido, flexibilidade para a criação de novos cursos de formados de ensino, margem bruta crescendo, né, do ensino híbrido 4 pontos percentuais, e o custo pessoal, que é o D&A, né, sobre a receita líquida do ensino híbrido, que é o ensino presencial mais o ensino digital,
caindo aqui 2,7 pontos percentuais. E também lembrando, né, fica o destaque aí, Débora, para a receita bruta do curso de medicina, crescendo mais de 84,4%, que é um grande destaque do aumento após aquisições dos cursos de medicina, Débora. É isso aí, Alex. Antes de falar aí dos resultados de Ânima, vamos falar de Cielo. A companhia divulgou um comunicado nessa manhã, né, afirmando desconhecer ato ou fato relevante que possa ter provocado as oscilações nos preços de suas ações ontem. A publicação foi uma resposta a um pedido de esclarecimento feito pela própria B3. No documento, a empresa disse ter questionado seus acionistas controladores, o Bradesco e o Banco do Brasil, para saber se eles têm conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado, mas ambos afirmaram que não. O Banco do Brasil afirmou também que não há no âmbito de sua governança qualquer decisão no sentido de alterar a estrutura de controle da companhia. E agora, Alex, para encerrar, vamos falar aí de Ânima, a empresa aí que reverteu prejuízo e lucrou mais de 52 milhões, né, de reais no primeiro trimestre aí, né? Então vamos entender aí como é que foi esse primeiro trimestre aí da companhia de Ânima Educação, né? Educação que deve aí começar a andar aí com as próprias pernas, talvez e recuperando um pouquinho nos próximos trimestres, como você bem falou aí antes de começar a falar de Ser Educação, né? É isso mesmo, Débora. A próprio setor de educação, ele vem sendo reinventado, né, com a relação do ensino híbrido, que não era um costume, né, do ensino educacional, e também a gente observando os principais players que são relacionados à retomada da economia, que até o próprio Cruzeiro do Sul, que é um IPO recente, que trouxe esse pitch, né, ou seja, de ensino digital cada vez mais forte, até o próprio de ensino digital, né, o EAD, o presencial, antes ele tinha uma penetração muito maior. E agora, com esse ensino, principalmente agora esse ensino agora digital, ele trouxe, né, uma questão assim, de novas mudanças, novos hábitos, né, que vai permanecer no pós-pandemia, ou seja, as pessoas elas vão continuar estudando, né, ou seja, elas vão continuar cada vez mais, né, querendo, né, ou seja, estudar, e o ensino digital ele vai continuar também permanecendo e ganhando margem, porque os custos são menores e também tem uma alavancagem operacional, né, Débora? Então a gente vai falar aqui também dos principais destaques do primeiro trimestre, né, da Ânima, e também a gente consegue compreender um pouquinho mais sobre esses números. Tudo que eu falei, acho que vai ficar muito mais claro na apresentação de resultados da companhia, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar aqui dos resultados da companhia. A gente tem aqui o primeiro trimestre, né, então a gente tem diversos dados aqui, né, diversos indicadores. Primeiro a gente vai falar de base de alunos, que é um dado muito importante. Quem analisa o setor de educação, por isso que lá na apresentação anterior, que eu estava falando aqui esse educacional, fiquei batendo muito na tecla de base de alunos, ticket médio, crescimento de cada unidade, né, de ensino ali, tanto medicina, engenharia, e isso que a gente tem que entender um pouquinho mais, ou seja, qual área que está mais crescendo, para onde é o foco da companhia, onde que essa base de alunos está crescendo, se é no digital, se é no físico. A gente está vendo praticamente todas as companhias que é o ensino digital que está permanecendo, que está tendo um net positivo, e o ticket médio, né, o ticket médio que é basicamente fazendo uma média de todas as mensalidades dos alunos, que está em torno aqui de R$ 977 na Ânima, um crescimento de 12%, e a base de alunos que contam com mais de 135 mil alunos, um crescimento de 11%. Uma receita líquida de 416 milhões de reais, um crescimento de 22%, e uma geração de caixa, né, um EBITDA, crescendo 23,8%. Já o lucro líquido ajustado, 56 milhões de reais, um crescimento de 28,5%, e uma margem líquida de 13,5%, crescendo 0,6 pontos percentuais, com uma margem EBITDA de 35,2%. Geração de caixa livre, 97,1 milhões de reais, 66,3% do EBITDA ajustado, tá? Isso é muito importante. Agora vamos lá, passar no próximo slide, nova visão da companhia, né? A Ânima consolidada, ela divide, né, basicamente por 2 pontos, ensino acadêmico e o lifelong learning, né, que traz aqui basicamente novas frentes aqui de ensino, mas o ensino acadêmico conta aqui com mestrado, doutorado, EAD, o ensino básico e técnico, e a graduação, e também da Laureate, né, a partir do segundo trimestre de 2021, como a própria BMC News também atualizou com essa notícia. Então a companhia ela tem 2 segmentos atualizados ao momento estratégico da companhia, que melhor se alinham à visão da gestão dos negócios da própria Ânima. No próximo slide, vamos falar um pouco mais de base de alunos de ensino acadêmico. Então a gente vê aqui a evasão da graduação, ou seja, a saída de alunos, né, que é basicamente o churn. A gente vê aqui que está estável em relação ao primeiro trimestre de 2020, de 7,5% para 7%, né, ou seja, um net aqui negativo de 0,5%. Como a gente vê aqui nesse gráfico ali rosa abaixo,
com azul. A base de alunos crescendo mais de 11%, como a gente comentou ali no primeiro slide. A graduação mais o mestrado e doutorado, juntando tudo, crescendo 8,6%. Acertada essa estratégia da companhia, como eles falaram aqui, das 3 principais unidades centrais para o crescimento da base de alunos, inclusive da Inspirali. Utilizando aqui o EAD mais o ensino básico e técnico, olha o crescimento forte. Quando entra o EAD, um crescimento significativo do EAD com a integração da Unisul. Quais são os próximos passos? Integrar gradualmente o modelo digital dentro do E2A, e a Laureate vem somar, devendo alavancar no segundo TRI, como a gente comentou, a base de alunos e fortalecer os cursos digitais dentro da proposta híbrida flexível. E o total do ensino acadêmico, crescimento de mais de 11%, uma aquisição que mais que compensa a pressão no bloco base. E também uma evasão, como a gente comentou aqui, de 0,5 ponto percentual ao ano, eficiência de equipe de retenção, ou seja, isso é um indicador muito importante, estão conseguindo reter seus alunos, de alunos, tá? A ferramenta de gestão que mostra uma resiliência no modelo acadêmico híbrido. Vamos para o próximo slide? Vamos falar aqui que a gente estava comentando sobre ticket médio, R$ 977, reais, quase R$1.000 aqui de ticket médio, aumentando 12%. Lembrando que a expectativa, excluindo aquisições, era de R$ 891 para o primeiro TRI, e também o primeiro trimestre de 2020 estava em R$ 871. Tá? Lembrando que o ensino acadêmico aumentou em torno de 12% e de unidades orgânicas cresceu 2,3%. Então, o que traz esse ticket médio? Uma evolução contínua com drive estratégico, que eles falaram aqui. Ferramenta tecnológica, ou seja, utilizando projetos e iniciativas internos do acerto das aquisições, somando o posicionamento da qualidade das marcas da própria Ânima, utilizando cada vez mais o EAD, que traz um aumento do ticket médio para a companhia. Uma margem também maior, ou seja, não precisa ter um gasto como o ensino presencial tem no ensino tradicional. Então, o ensino EAD ele traz basicamente um ganho de ticket médio. Captação de alunos, aliada, no próximo slide a gente fala aqui de aquisições aliadas à intensa dedicação da equipe que permite estabilização no cenário desafiador. Essa queda de 1,3% é uma vitória para a companhia, porque o primeiro trimestre de 2020 era um dado sem a pandemia, sem o efeito da pandemia, e agora eles conseguiram ter uma queda de somente 1%. Então, esse resultado de captação foi um momento de crise econômica, de pandemia, e isso fortalece a proposta da qualidade do time comercial e também da qualidade, ou seja, a marca Ânima traz uma qualidade, uma preferência do consumidor, como o crescimento tanto inorgânico e também o crescimento das aquisições de alunos, da captação, como esse gráfico aqui, essa parte aqui de azul, e também de EAD das aquisições, também que tiveram um aumento também, um incremento, como pode falar, de captação. No próximo slide, a gente vai falar de financiamento estudantil, Lembrando que a redução da representatividade das alternativas de financiamento estudantil, FIES, isso já não é novidade, para quem acompanha o setor, a gente estava acompanhando o Cogni, outro setor, o FIES, ele cada vez mais está ficando menos representativo devido à relação do governo, diminuição de investimentos e etc. Então, o financiamento estudantil da captação total caindo 8% da captação no primeiro TRI, e a gente olhando aqui os financiamentos privados, com certeza, está a maior parte aqui, que é o para valer, que é o percentual de captação de 5,6%, superando aqui o FIES, que está em torno de 2,4% da captação. E na base, quando a gente pega o financiamento estudantil, na base de alunos, representa 9,5% da base do FIES e 7,1% do financiamento privado da companhia, que é o para valer. Tá? Então, esses indicadores que a gente consegue entender. E cada vez mais o FIES vai ficar menos representativo nos resultados da companhia, que isso não é grande novidade. Agora, vamos falar no próximo slide de transformação digital. A companhia escolheu 3 pilares centrais para a sustentação da estratégia digital. Então, a gente tem aqui tecnologia por competência, tecnologia que deixou de ser um complemento, o departamento para ser uma competência da Ânima, ou seja, antes, como eu estava falando lá no começo, antes de colocar o slide na tela, o ensino digital é muito novo aqui no Brasil, e está vindo para ficar pela relação dos novos hábitos promovidos pela pandemia. Então, isso não era uma prioridade, ou seja, da própria Ânima. Agora eles colocam como um cerne, ou seja, uma relação aqui de prioridade. Então, essa competência é o principal foco de CAPEX, investimentos e aprimoramento ao longo dos próximos trimestres. Estudante no centro, ou seja, foco no cliente, ou seja, no próprio estudante, principalmente na jornada do aluno, que é basicamente, para uma linguagem mais técnica, pode dizer, o lifetime value, principalmente aqui um lifetime value maior para o cliente, ou seja, e também data driven, ou seja, decisões orientadas por dados, ou seja, o que realmente o aluno precisa, o que realmente o aluno da Ânima ele quer, o aluno que não é da Ânima, qual que é o mercado competitivo, quais são os novos desafios promovidos pela pandemia, basicamente pela formação digital do aluno.
E esses dados, ou seja, machine learning, né, captação de dados, tudo isso a Ânima vai investir para basicamente entender o aluno, promover o maior entendimento em relação ao seu ensino acadêmico, transformar o aluno na sua jornada cada vez de uma forma mais preparada para esse novo cenário no mercado de trabalho e também uma captação cada vez mais assertiva. Tá? Então, são os 3 principais pontos aqui de transformação digital. Agora, a gente tem, falando um pouco mais sobre isso, no próximo slide, a gente tem aqui a gestão de ticket, né, que traz uma estratégia como um papel bem ponderante aos resultados e cria base para o crescimento no futuro. Essa gestão de ticket traz aqui diversas visões para a gestão diária, do ticket médio, utilizadas para apoiar as estratégias de captação e consenso de bolsas. Tá? E também eles têm um modelo de propensão ao consumo que calcula a propensão de um candidato a contratar um curso de uma das escolas, leva em consideração dados demográficos e comportamento dos alunos. Tá? O engajamento do estudante é o termômetro que permite acompanhar o engajamento dos alunos com o ambiente de aprendizagem digital, ou seja, se realmente ele está frequentando as aulas, está fazendo as atividades, tudo isso também eles utilizam através dos dados. Modelo preditivo de evasão calcula a probabilidade, um modelo matemático de um estudante abandonar seu curso, levando em consideração de dados acadêmicos, operacionais e financeiros, um modelo. Uma correção automática de redações, os alunos têm a redação automaticamente corrigida por inteligência artificial, olha que interessante. E um modelo recém-lançado em contínuo desenvolvimento, retroalimentado por professores especializados. Isso é muito legal. E também o Fala IES, né, e também a concepção uma nova concepção da avaliação institucional, uma fonte riquíssima para melhorar o conhecimento dos estudantes e docentes. Passando aqui rapidamente, a gente tem vários pontos para falar aqui, Débora, mas passando rapidamente tem aqui a vertical de medicina, que teve um crescimento expressivo na base de alunos, crescendo mais de 205%. O CAGR, né, a taxa composta de crescimento orgânico de 3 anos, crescendo mais de 33%, contando com as aquisições crescendo mais de 80%. Né? Agora, no próximo slide, a gente tem aqui a base de alunos, que fica mais claro, né, nesse gráfico, né? Então a gente vê um crescimento muito forte desses 80%. Número de vagas, principalmente pelas novas aquisições, essas vagas adicionais que são permitidas. E também, no próximo slide, a gente fala aqui na vertical de medicina, que já representa 23% da receita líquida do ensino. Então a gente tem aqui esse segmento, né, que segue com um resultado operacional de 64,6 milhões de reais. Também, resultado consolidado, a gente tem o lucro bruto também crescendo 26%, resultado operacional crescendo aqui 28,4%, né, e também receita líquida crescendo 22,8%, contando com os 3 principais fontes aqui, né, da composição da receita, ensino acadêmico, lifelong learning e também da Inspirali, como a gente comentou. E também passando aqui nos últimos slides, a gente tem aqui o segmento acadêmico, né, a gente passando aqui para o próximo slide, a gente tem aqui essa visão da Ânima, como a gente comentou lá atrás, então a gente pula aqui para falar do ensino acadêmico, que traz aqui tanto da base, tanto das aquisições, com uma margem operacional acima de 47%, né, ou seja, aquisições de 51%, crescimento expressivo na receita, que traz aqui basicamente em virtude de ser majoritariamente composto por cursos de medicina e saúde. Mais um case, né, como a gente comentou, que está sendo crescendo, né, ou seja, por aquisições no ensino de medicina. Tá? E também despesas corporativas no próximo slide, para falar de G&A, né, gastos gerais e administrativos, a gente vê aqui também impactados essencialmente por remuneração variável, né, devido à insegurança e à superação de todas as metas também do desempenho. Era uma insegurança muito grande no ano passado em relação à pandemia, então eles tiveram a superação de todas as metas, tiveram essa remuneração, despesas e aquisições de planejamento e integração de ativos brasileiro da Wallet e também movimento de centralização de operações que tem trazido os ganhos de eficiência e também permitir a estrutura para captar ganhos de integrações. Então a gente vê aqui, chegando aqui a parte percentual da receita líquida, que cresceu, né, tanto do G&A de aquisições, que é a menor parte aqui, plano de incentivo também foi como a gente falou, superou a pandemia, então trouxe uma remuneração variável, e também a parte corporativa correspondendo à maior parte aqui, né, 9,6%. E aqui a gente tem o fluxo de caixa, então passando aqui para os 3 últimos slides, a gente tem aqui o fluxo de caixa da companhia com uma geração de caixa operacional de 144 milhões de reais, 66,3% de conversão de caixa do EBITDA ajustado no período, que é 97,1 milhões de reais, CAPEX, né, colocando investimentos também, principalmente no total de investimento, chegando aqui, né, para 38,1 milhões de reais, tanto no investimento de hardware, software, produção de conteúdo digital e também no intangível, a maior parte está relacionada a conteúdo digital e também de software, também hardware também deixa de ser uma prioridade também, né, e também o caixa de endividamento no nosso último slide. A gente fala aqui de uma geração de caixa operacional antes do CAPEX de 206 milhões de reais e caixa e disponibilidade de caixa de 1,2 bilhões de reais. Lembrando que a companhia fez emissão de 2 séries de debêntures não conversíveis em ações,
para a captação de 2,5 bilhões de recursos que serão utilizados para pagamento do ativo do grupo Laurent e também para desalavancagem. A companhia iniciou o processo prioritário para a companhia de forma direcionada de estratégia de vendas de ativos e desinvestimentos, Débora. Então esses são os principais pontos aqui da Ânima Educação, mais um player crescendo também, tanto na parte de saúde, medicina e também na parte digital, né? Bastante coisa mesmo, né, Alex? Muita coisa. É isso aí. Deu até uma acelerada agora aqui no final para poder dar tempo de passar essas últimas informações aí para todo mundo. Mas é isso aí, a gente vai encerrando por aqui. Lembrando que amanhã tem mais BMC Business, amanhã tem, né, o Grid por aqui, preparado para poder trazer isso aí, trazer mais detalhes desse case aí, Alex. Sempre pronto, né? E também sempre à disposição aqui de todo mundo da BMC News e também a você que está sempre nos acompanhando. Amanhã estaremos com a Anel Grid e também falaremos de resultados, né, no primeiro trimestre, as principais companhias. Vamos ver se a gente consegue trazer outras companhias também do setor de tecnologia para a gente fazer um comparativo, estudar um pouquinho ao vivo aqui com todo mundo. Tá bom, Débora? Muito obrigado a todos aqui da BMC News, você sempre aqui nos acompanhando, aqui, né, dividindo o BMC Business comigo. É um grande prazer, uma grande honra, e também todo mundo aqui da nossa equipe e você que sempre nos acompanha. Um grande abraço. Um forte abraço, Alex, até amanhã. E para encerrar, né, esse BMC Business de hoje, só uma última informação é que o Goldman Sachs reiterou a recomendação de compra para a Gol com preço-alvo a R$ 28,60. Para o banco, embora as previsões divulgadas aí pela Aérea tenham ficado ligeiramente abaixo das projeções do banco, o cenário aponta recuperação aí no segundo semestre. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC, a sua TV do mercado financeiro. Estamos ao vivo sempre de segunda a sexta-feira pelo nosso canal do YouTube, a partir das 9h45 da manhã, com notícias e as análises dos melhores especialistas do mercado. Eu, Débora Oliveira, vejo você aqui amanhã no YouTube da BMC News. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.